Olá, concurseiro, olá, concurseira. Vamos para o nosso aulão de véspera para a prova do escrivão e perito da Polícia Federal. Sabendo que o nosso assunto agora é informática. Primeira coisa que eu tenho que entender. A Polícia Federal tem 3 cargos lá, ó. Tem delegado, tem escrivão, tem perito. Para delegado, nós não precisaremos de informática. Porém, para escrivão e perito, Só que a gente vai além disso. O que acontece? O escrivão tem um programa diferente, ou mais extenso, vamos dizer assim, do que o programa lá do perito. Então, como a gente vai fazer nesse nosso aulão? A melhor coisa é analisar com base no edital o que vai cair e a gente vai dando os pontos, ok? Beleza? Então, ao longo dessa aula, você vai observar o quê? Se observar que eu vou mostrar o que caiu no escrivão, muito maior, já de antemão te digo. Um programa muito maior e perito já menorzinho, tá? A gente sabe que nossa prova tá aí já, tá próxima, e eu sei que a prova do escrivão no quesito informática estará mais complexa. Não há o que pensar. Ah, vai ser moleza. Não, não vai. Vai ser bem difícil, tá? Então vá pensando nisso. A prova de informática, para escrivão, vai ser decisiva. Para perito, ao meu ver, na minha opinião, enfim, o que acontece? Ela ficará muito parecida com essas últimas provas que nós observamos do CESP, tá? Então, nem tão fácil, também não aquela coisa insuportável, impossível de responder, tá? Então, veja, perito está mais tranquilo, a parte de informática, uma vez que já tem a tua área específica, inclusive de informática, que vai ser mais pesada, que eles vão judiar bastante. Então, vai ser uma parte mais básica, como sugere até o edital. Já o escrivão, meu amigo, se prepara que a prova vai estar para pegar você mesmo, tá? Eu separei aqui já no meu computador, o edital já com os comentários e tudo mais, ou melhor, grifando, mesclando, fiz uma mescla aqui dos 2 editais para conseguir te preparar tanto para escrivão como para perito, tá bom? Joia? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele diz assim, primeiro ponto do escrivão, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, tipos de computadores, conceitos de hardware e de software e instalação de periféricos. Essa situação só existe para o escrivão. O que eu tenho que entender disso? Não cai hardware para a parte do perito. Então, se ele colocou isso extra na prova do escrivão, pode esperar. Alguma coisa pode cair. Então é legal lembrar daquelas situações onde a gente falava daqueles 3 principais caras do computador. Do processador, que é o cérebro do computador, da memória RAM, que é a memória principal do computador, que é volátil, perde os dados quando desligada, e claro, do HD, local onde eu armazeno os meus dados, tá? Só não esquece daquela dica, a memória virtual é aquela memória que a gente pode usar dentro do HD quando não existe mais memória RAM disponível, tá? Então só não esquece que quem gerencia esta memória virtual é o sistema operacional. Claro, não esqueça também quanto aos periféricos, que é aqueles de entrada e saída, né? Aquela classificação. De entrada manda informação para o computador, de saída o computador manda informação para você. Entrada e saída, o dispositivo faz as 2 coisas, beleza? Então não esquece disso. Agora olha só um detalhe que ele mostra aqui no edital. Ele diz lá, edição de textos, planilhas e apresentações, ambientes do Microsoft Office e BR Office. Essa situação saiu para quê? Para o perito e para o escrivão. Para as 2 situações, perito e escrivão, igualzinho. Então, se você analisa as últimas provas, veja, eu estou conversando contigo a respeito das últimas provas que foram realizadas pelo CESP, tá? Então, se você analisa as últimas provas, onde eles cobraram assim no edital, o Microsoft Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, e que eles mostraram também o BR Office, o que você observa? Não existiu uma cobrança muito específica acerca desses programas, mas sim uma comparação entre eles. Então agora reforço, tanto para o perito como para o escrivão. Legal entender a comparação entre os 2. Por exemplo, ambos salvam em PDF. As versões mais atuais, um consegue abrir o arquivo do outro e vice-versa, tá? São compatíveis. Sim, você pode copiar de um e colar no outro. Então essas situações são importantes. Eu não estou vendo muitas questões complexas. Pode cair? Claro que pode. Que nem, por exemplo, quando a gente fala do Office, falando do Excel, ou falando do BR Office no caso do Calc, que é do caso da planilha eletrônica, a gente observa que, eventualmente, cai uma imagem, umas 3 últimas provas assim, gente. Então, olha só, cai uma imagem com um gráfico de uma pizza. E ali pergunta para você se pode colocar só
o sinal de percentagem, ou você pode colocar, por exemplo, ali a quantidade, pergunta informações acerca desse gráfico. Então, saber um pouquinho de gráfico desses dois caras seria bacana, tá? Ainda assim, continua lá mais um tópico que diz assim, ó, noções de sistema operacional, ambientes Linux e Windows. Nessa situação, nós observamos para os dois, tanto para perito quanto para escrivão. Por quê? Porque quando, da mesma forma que ocorre ali, atenção, cuidado para não confundir essas coisas. Da mesma forma que ocorre no primeiro tópico, que ele mostra lá o Office e o BR Office. BR Office também chamado de LibreOffice hoje, né? BR Office é o nome antigo do LibreOffice. Mas enfim, o que acontece? Existe a comparação, sim, entre Linux e Windows. Se você é da área de informática, perito, saiba, comandos de Linux vão cair. Agora, para nós aqui do escrivão e do perito, da parte de conhecimentos básicos, o que eu tenho que entender? Será a comparação, será comparativo. Que programa que funciona no Linux, que programa do Linux funciona no Windows. E aí vem o grande detalhe. Querido, o BR Office não é do Linux. Tem uma versão para Windows, tem uma versão para Linux. Não quer dizer que seja do Linux. Por favor. É que tem aquele editor de texto gratuito que é do Linux. Não é. Isso é mentira, não é verdade. Algumas distribuições do Linux já vêm com esse conjunto de aplicativos do BR Office instalado. Mas não quer dizer que seja do Linux. Tem uma versão para Linux, tem uma versão para Windows. Então, cuidado muito com essas comparações. Por favor, tome muito cuidado. Quando ele coloca esse tópico, é justamente por causa disso, para ver a questão das comparações entre os dois sistemas operacionais. Beleza? Aí ele coloca lá, redes de computadores, tanto para o perito quanto para o escrivão. Ele diz lá, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. É muito comum você observar lá conceitos de redes de computadores em um edital do CESP e você pensa assim, nossa, então ele vai querer que eu conheça bem dessas questões de redes de computadores. Para ele, o elaborador, o CESP, a questão de rede é a própria internet, tá? Então essa parte do enunciado, do edital, enfim, ela trata justamente desses detalhes, dos detalhes atinentes à internet, à intranet e no contexto de redes, no sentido de ser mais específico quanto às formas como as redes são conectadas, de que forma você navega na internet e assim por diante, tá? Então ele pode cobrar com esse intuito, nesse sentido, ok? Ainda continuando, olha só o próximo tópico do nosso edital. Ele diz, programas de navegação, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. Então, mais uma vez, ele traz aí, no caso, os navegadores. Tanto para perito como para escrivão, traz todos, tá? Traz todos. Então você vai ter que saber tanto do Internet Explorer, tanto do Mozilla Firefox, como do Google Chrome, tá? Ele fala ali, similares por quê? Porque não são os únicos. Você tem lá Safari, por exemplo, que é muito famoso. Você tem o Opera, que é muito famoso. É difícil o CESP cobrar desses outros navegadores. Mas esses que nós acabamos de comentar, muito importante. Dá uma olhada aqui comigo. Aqui está o meu edital, que eu estou trabalhando com vocês. Se você analisar o meu computador, você tem aqui, ó, tanto o Google Chrome, como o Mozilla Firefox, como o Internet Explorer. Então a primeira situação que eu tenho que entender, eu posso ter todos esses navegadores no mesmo computador. Então, se eu clico aqui no Mozilla Firefox, o que acontece? Ele vai iniciar justamente, vai perguntar se eu quero que ele seja o padrão, vou dizer que não. Nesse computador, o meu navegador padrão é o Google Chrome, tá? Então aqui você pode observar o quê? O local onde os downloads são realizados, tá? Você pode ver aqui, no caso, a página inicial, você pode aqui a área de busca e aqui o local onde você digita o endereço para onde você vai. O que é legal saber? Quando você aperta Alt, ele acaba mostrando a barra de menus, com uma série de opções, tá? Essas opções que eu tenho no Firefox, eu encontro, por exemplo, aqui ferramentas. Esse Sync que você observa, que também dá para ver aqui embaixo, ó, esse Sync, na verdade, é um recurso que você pode sincronizar literalmente teus dados na internet, teus dados como favoritos, por exemplo, do Firefox, tá? Então talvez possa aparecer esse nominho aqui, ó, Sync, numa dessas, tá? Não esquece que complemento é aquele algo mais que você acaba colocando no teu navegador, tá? Um algo mais. Se você continua observando, eu tenho daí a parte dos favoritos, tenho a parte do histórico, tá? Restaurar a sessão anterior, tá muito na moda descobrir,
também é muito cobrado lá dentro do Internet Explorer, ou seja, você fechou acidentalmente o teu navegador, se for o caso, por exemplo, tá? E clica aqui em restaurar a sessão anterior, ele fica do jeitinho que ele estava a última vez antes de você fechá-lo, tá? Aí em exibir, tem opções de exibição, é claro, né, o estilo da página, em tela inteira, alguns concursos gostam de cobrar o F11, não é o nosso caso, é difícil cobrarem. Em editar, opções tradicionais do editar e, claro, em arquivo com opções sobre impressão e tudo mais, tá? O que é legal de observar, aqui em arquivo eu encontro nova janela privativa. Olha a tecla de atalho, Ctrl+Shift+P. Se eu abro o Internet Explorer, que é o navegador da Microsoft, eu vou observar o quê? Que se eu apertar a tecla Alt, também aparece a barra de menus. E sim, lá em ferramentas eu vou ter uma série de opções. Entre elas, olha só, uma que é chamada navegação in private ou in private, mesma tecla de atalho, Ctrl+Shift+P. O que eu tenho disso? Eu tenho que o modo de navegação privado, ele acaba existindo em todos os navegadores, talvez com nomes diferentes. A Microsoft adora chamar de in private, é o nome dela, modo de navegação privado. Não quer dizer que o Firefox não tenha, tem também, tá? Fique atento a esses detalhes. Por exemplo, filtro contra phishing, filtro contra fraudes na internet. Vamos supor, hipoteticamente, que o teu computador vai receber um download de um não autorizado. Então, o próprio navegador vai lá e trava para você. Aqui dentro do Internet Explorer, ele chama daquela ferramenta de Smart Screen. Não tem nada assim muito específico dentro do Firefox, mas não pense que ele não faça isso. Ele faz. Essas situações que verificam por possíveis fraudes durante a navegação, elas estão embutidas dentro do Firefox. Olha aqui comigo um detalhe. Dentro do Internet Explorer, você encontra aqui, ó, filtro Smart Screen, perto do bloqueador de pop-ups, algo que também existe lá no Firefox, tá? Veja que legal aqui dentro do Internet Explorer. Nós temos, caso eu aperte o botão direito aqui, ó, nesta barra, eu posso encontrar a barra de comandos. E aí encontrarei mais menus, diferentes daqueles encontrados por meio da tecla Alt, tá? Aqui o símbolo de Bluetooth, tá vendo, ó? E, claro, aqui a parte de RSS, que são os feeds, tá? Mas o objetivo aqui é te mostrar o seguinte, eu tenho uma navegação privada e eu tenho também o filtro do Smart Screen. Não vai esquecer, tá? Não vai esquecer, isso é muito importante. Se eu analiso o Mozilla Firefox, vou apertar Alt, vou clicar em ferramentas e depois em opções. E aqui, entre as situações, eu vou ter aqui, ó, escolha de dados, eu vou ter, por exemplo, geral, e aqui mais outras opções. Se eu encontro, por exemplo, a opção geral, vão ter informações mais sobre a página inicial que abre, sobre as abas, sobre o conteúdo, ó, como bloquear as janelas de pop-up que existia ou existe também no Internet Explorer. Aqui os aplicativos vinculados. Nós temos sobre a privacidade, tá? Muito importante. Essas questões de rastreamento também tem no Internet Explorer. E chegamos em segurança, que fala lá, ó, bloquear sites avaliados como focos de ataques, bloquear sites avaliados como falsos. Então, essas situações, elas equivalem à questão do filtro do Smart Screen que temos aqui dentro do Internet Explorer. O que é legal saber disso? Que muitas coisas que existem dentro do Firefox existem com outro nome dentro do Internet Explorer. E como nessa tua prova ele colocou Internet Explorer, saiba, ele vai comparar os dois. Aproveite essa comparação rápida que eu fiz entre os dois, analise profundamente a questão do Mozilla Firefox, como também do Internet Explorer, para não te pegarem nesse detalhe. Eles adoram comparar programas, ainda mais nesse edital, que está bem no sentido comparativo. Windows com Linux, Office com BR Office, Internet Explorer com Mozilla Firefox e assim por diante, tá? Da mesma forma que eu te expliquei que lá o BR Office não é do Linux, o Mozilla Firefox também não é do Linux. É o navegador que, eventualmente, acompanha essas distribuições, ok? Continuando o nosso edital, nós temos lá programas de correio eletrônico. Aí ele diz Outlook Express, Mozilla Thunderbird e similares. Mesma situação, tanto para perito quanto para escrivão. Olha, novamente ele comparando os programas. Só que aí tem um detalhe. Por exemplo, o Outlook Express é uma versão gratuita do gerenciador de e-mails que existe lá na versão do Windows XP, lá atrás. Agora dentro do Windows 7 é o Windows Live Mail.
Mas mesmo assim, nas provas, eles ainda colocam o Outlook Express. E pasme, ainda cobra de você o Outlook Express com imagens na prova. Quem fez as últimas provas agora do CESP, agora de 2013, observou que em uma das provas aparece lá a imagem do Outlook Express. Nada desesperador, porque se você conhece um pouco de e-mail, você acaba matando essas questões. O que é legal que você saiba é que a palavra Thunderbird não é nada de estranho. Simplesmente é um concorrente do Outlook Express. Tá? Então o Thunderbird ele é um programa de gerenciamento de e-mails, só que não é da Microsoft, é do Mozilla. Então tudo que você faz no Thunderbird, você pode mandar para o Outlook e vice-versa. Ele é um gerenciador de e-mails. Então cuidado com essas comparações. Tudo bem? Cuidado. Essas questões de comparativas ou de comparação serão as mais básicas, tá? É muito comum, eles estão cobrando demais a palavra pendrive. Poxa, pendrive, que é um tipo de memória flash, é um dispositivo que serve para fazer backup. Por favor, você pega um arquivo, copia para o pendrive, deu problema no teu computador, você tem uma cópia no pendrive. É uma espécie de cópia de segurança, tá? Ainda continuando no edital, ele nos diz lá, sítios de busca e pesquisa na internet. O que você acha que é isso? Quem você acha que é o maior desses sites? Não há dúvida. O maior desses sites é o Google. Então, por meio do Google, você consegue fazer uma série de buscas. Eu acho difícil eles cobrarem aquelas questões específicas da busca. Mas, se for para decorar, decora duas coisas que talvez você já deva saber. Buscas, entre aspas, palavras exatas, ou expressão exata. Se você coloca um hífen com o sentido de menos, então ele vai procurar menos determinada palavra na busca. Existem outras regras. O que eu quero que você entenda é justamente isso. Esses vários sites de busca, eles podem sim ser cobrados dentro da prova. E olha só, ao analisar os navegadores, dentro do próprio navegador, do próprio browser, existe lá uma área onde você vai e busca diretamente. Cuida comigo. Ó, dentro do Internet Explorer, você pode fazer uma série de buscas diretamente dentro da página, ou aqui, por exemplo, esse é o símbolo do Bing, que é um provedor de busca, digamos assim, concorrente do Google, da Microsoft. E aqui, por exemplo, dentro do Mozilla Firefox, você encontra aqui os motores de busca. Neste exemplo, o Google, porém, existem outros, tá? Bem, analisamos essas primeiras situações. O próximo passo agora é ver o próximo tópico do nosso edital, que diz grupos de discussão. Essa parte, como ele coloca lá, tanto para o perito como para o escrivão, entra numa situação mais, vou colocar no edital por desencargo de consciência, tá? Grupo de discussão, por exemplo, é quando você cria, por exemplo, em uma das ferramentas, um e-mail de lista e você, por exemplo, manda e-mail para esse e-mail da lista e ele se encarrega em mandar o e-mail com cópia para todo mundo que está vinculado na lista. Ou seja, você não precisa cadastrar todos os e-mails das pessoas ali dentro do teu e-mail. Manda um e-mail só e ele redistribui. Então você pode fazer, nesse caso, um grupo de discussão. Ainda falando de interação entre os usuários, nós temos lá a questão das redes sociais. Facebook, muito famoso, LinkedIn, muito importante, tá? Aí nós temos o próprio YouTube. O que eles gostam de cobrar? Da mesma forma que na parte anterior. Eles vão cobrar aquela questão da interação entre as pessoas. Não esquece da palavra compartilhamento. É importante você saber que por meio dessas relações sociais, dessas redes sociais, as pessoas acabam se expondo, isso é importante saber. Aquelas coisas triviais, né? Você sabe que dentro do Facebook tem uma ferramenta de comunicação em tempo real, aquele bate-papo, ó, comunicação em tempo real é o exemplo do bate-papo. Pode cair um item assim, o Facebook, entre os seus canais de comunicação, possui relação de comunicação em tempo real. Sim, tempo real é ao mesmo tempo. Ok? Joia? Agora, esse tópico, digamos assim, é a moda. É o que normalmente estão cobrando. Olha só, computação na nuvem, cloud computing. O que vem a ser isso? Ele cobra para os dois. É óbvio que ele vai cobrar para os dois. Mas por que você fala é óbvio que ele vai cobrar para os dois? Por um motivo simples. Isso está muito em alta. Imagine um local na internet onde você consiga ter acesso a aplicativos, você consegue ver teus e-mails, você consegue colocar teus arquivos lá dentro, a armazenagem na nuvem. Está lá para frente do nosso edital, armazenagem na nuvem ou cloud storage. Então, nossa, isso é importantíssimo. É possível fazer backups na nuvem? Sim, é claro que é possível. E qual é a palavra-chave na nuvem hoje? Compartilhamento.
Se eu quiser, eu posso pegar arquivos, colocar na internet, na nuvem, tá? E esses arquivos são compartilhados entre outras pessoas. Aí sempre vem aquela perguntinha da comparação. O Windows ele acessa melhor as nuvens do que o Linux. Não tem nada a ver. Entenda o seguinte, a internet não está vinculada ao Windows, a internet não está vinculada ao Linux. A internet é a internet. Você, por exemplo, no teu telefone celular, talvez não tenha o Windows instalado, ou talvez nem o Linux tenha instalado. Alguns celulares até comportam determinada situação. Mas vamos supor, um celular tradicional, o que acontece? Ele está ligado à internet. E lá na internet ele vai ter o mesmo acesso à nuvem. É isso que eu quero que você entenda. A internet é uma coisa só. E a maioria esmagadora da tua prova, ela versará sobre esse item, sobre a internet. Tem que ficar atento. Aí você olha lá a sigla www, ele coloca por extenso dentro do teu edital de World Wide Web, tá? Então, na verdade, isso não é a internet, é um serviço da internet, tanto que ele coloca em seguida, organização de informação para uso na internet. Então, como é que funciona isso? Então, a internet é um grande repositório de dados. Ali, por exemplo, você consegue colocar informações, compartilhar informações. Essas situações são importantes. E saiba, na tua prova é bem provável que você encontre itens óbvios. Como assim óbvios, Ricardo? Óbvios. A internet é um grande meio para compartilhamento de arquivos. Ricardo, deve ter uma pegadinha aí. Não tem pegadinha, tá? É assim mesmo. É que nem quando a gente fala de computação em nuvem. Na computação em nuvem é possível acesso por senha. É óbvio que é, sem problema nenhum. Além disso, nesse tópico diz acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Mas atenção, e muita atenção mesmo, esta área está só para o escrivão. Se essa área está só para o escrivão, aí tem coisa. Aí tem coisa. Então, quando ele fala acesso à distância, saiba, você pode acessar computadores remotamente, ou seja, à distância. Posso instalar em si um programa nesse computador que acesse remotamente outro. O Windows traz ferramentas assim? Traz. O Linux traz ferramentas assim? Traz. Essas ferramentas implementam segurança ou criptografia no acesso? Claro. O acesso ele pode ser feito usando programas que não são do Windows, que não são da Microsoft, não são para Linux? Sim, tá? Tem vários sites na internet que providenciam isso. Esse compartilhamento de arquivos, esse acesso remoto, muitas vezes, de computadores. Então fique atento a isso. Muito importante. Um outro tópico é acerca dos componentes e meios físicos de comunicação. Veja, isso não cai de forma alguma para perito. Por quê? Porque é pesado. O que ele vai querer saber dos componentes? Olha só, vai querer saber dos componentes da rede sem fio, por exemplo. Eu tenho lá o meu modem ADSL, por exemplo, posso conectá-lo a um ponto de acesso. E esse ponto de acesso, então, distribui o sinal sem fio, ou access point, ou ponto de acesso. Eu tenho que saber dos adaptadores de rede. Olha aqui no meu computador. Usando o Windows, você observa que aqui eu tenho as redes ao meu alcance. Tá? Se eu aperto o botão direito e abro a central de rede e compartilhamento, eu posso gerenciar minhas redes sem fio, eu posso ainda alterar as configurações do computador. Tenho conexão de Bluetooth, tenho conexão de rede sem fio e poderia ter também uma conexão de rede com fio. Eu posso desativar e ativar essas conexões. O que eu quero que você não esqueça é da seguinte situação. Presta atenção. Para você, escrivão, é importante. O futuro escrivão da Polícia Federal, isso é importante. A tua placa de rede ela pode ser com fio ou sem fio. Tudo bem? Se eu tenho um notebook como esse, tanto placa de rede com fio como sem fio, eu posso até me conectar em duas redes distintas, sem problema nenhum. Tá? Agora olha comigo. Cada placa de rede tem a sua impressão digital. Nós chamamos isso de MAC address, ou endereço MAC, tá? Diferente do endereço IP. É o endereço que está na placa de rede. Nós não chamamos de placa de rede, nós chamamos de adaptador de rede. Tudo bem? Ele se liga então a um ponto de acesso, do ponto de acesso passa o sinal para nós. Basicamente é assim. Claro, se você analisa o próximo tópico, ele diz lá, arquitetura de redes. Bem técnico e bem direcionado àquela questão do escrivão. Veja, se eu falo em arquitetura de redes,
Eventualmente tem N, eu poderia falar aqui 8 horas sobre redes de computadores. Então vamos entender 3 coisas básicas. Primeira coisa, sobre o alcance das redes. Uma rede ela pode ter seu alcance local, LAN. Ela pode ter seu alcance mundial, WAN, entre outros. Outra coisa acerca de redes, a sua topologia, o seu layout. O normal em redes locais, topologia em estrela. Nós temos um concentrador no passado hub, atualmente switches, tá? São o nome do dispositivo que concentra os cabos. E posso ter também a topologia ou layout de rede em anel. Não tem início nem fim definido, tá? Agora, entre os protocolos de rede, não custa guardar um númerozinho. Olha só, se eu falei no padrão de arquitetura de rede sem fio, eu posso lembrar da sigla 802.11. Se é uma rede cabeada, por exemplo, poderia ser 802.3. Claro, eu poderia falar sobre arquitetura Ethernet, entre outras, mas não é o objetivo agora, tá? Então, saiba desses detalhes que são fundamentais para a prova do escrivão. E aí ele complementa, protocolos de comunicação. Como assim protocolos de comunicação? Conjunto de regras. E aí pode esperar. Nós temos lá aquele rol de protocolos. Não esquecendo que a internet é baseada naquele modelo de referência, naquele padrãozão, TCP/IP. TCP/IP é o protocolo padrão para redes de longo alcance, no caso a internet. Este é o TCP/IP. Junto com ele, outros protocolos são transportados, como por exemplo, IP, que é de roteamento, TCP, UDP de transporte, vai cair. O protocolo TCP vai cair, o protocolo de transporte, que garante a entrega dos dados, vai cair para o escrivão. FTP, transferência de arquivos, DNS, resolução de nomes de domínio, os de e-mail, SMTP para o envio, POP e IMAP para o recebimento, ou IMAP, né, para o recebimento, entre outros. Faço um rol lá dos protocolos, isso é muito importante. E aí, ele fecha com chave de ouro essa parte de redes, que ele diz lá, segurança de redes, e fala só para o escrivão. O que significa isso? Firewall. Firewall. Tem outros sistemas de segurança, como o IDS, que é um sistema de detecção de intrusão? Sim, mas quando você fala em firewall, você tem que entender. Firewall pode ser hardware e pode ser software. Por exemplo, o Windows já vem com um firewall instalado. Tudo bem? Agora, olha só. Quais os outros nomes que eu tenho para firewall? Aí está uma das tuas questões da prova. Atenção! Também chamado de filtro de pacotes. Ele controla tudo que entra e acaba saindo da tua rede, tá? Então a atuação de um worm no teu computador que tenta abrir uma porta e mandar informações, o firewall pode atuar aí. O firewall não é um antivírus. Ele trata do tráfego das informações ali. Então ele é um filtro de pacotes, tudo bem? Por exemplo, o protocolo de transporte TCP tem milhares de portas. Ele libera ou tranca algumas dessas portas. Não esquece do firewall para a nossa prova, muito importante. Mudando o tópico, nós temos lá conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Tanto para perito como para escrivão, lembrando, conceitos de arquivos e pastas. E aí ele vai se afundar no Windows, não tenha dúvida. Então olha alguns detalhes que você precisa saber. Cuida comigo. Aqui eu estou usando o Windows 7, vou abrir uma janela. Coisas que você precisa saber. Aqui, ó, é a área onde eu busco dentro dessa janela, tanto dentro dos arquivos, como no nome dos arquivos. Se eu, por exemplo, acesso a pasta C, abro a pasta aula, aqui na minha barra de título, você vai ver algumas aulas minhas aqui, tá? Aqui na barra de título, você consegue observar o quê? Consegue observar que eu estou no computador, disco local C, e encontro aqui aula. Se eu clico, você vai ver exatamente o local, C:/aula, clico fora, volto ao normal. Área de trabalho, aqui está a área de trabalho. Se eu clico aqui, não muda, porque é uma área geral, tá? Se eu estou dentro de um caminho C, aula, ó, ele vai pegando o caminho exato para mim. Se eu clico em computador, eu vou ter as unidades, então, deste computador. Está observando? Inclusive, aqui é a minha unidade leitora de Blu-ray, meu BD-ROM, Blu-ray Disc ROM, ou leitor de Blu-ray, tá? Então, não esquece que aqui tem uma área de busca, isso é muito importante. Não esquece também que quando eu aperto Alt, aparece a barra de menus. Isso é legal saber, isso é importante saber, tá? Além disso, é claro, vamos supor, vou criar um arquivo qualquer aqui, ó.
Está aqui o arquivo do meu edital. Vou, por exemplo, mandar salvar como, que daí eu escolho com outro nome, vou escolher aqui, por exemplo, na minha própria área de trabalho, com o nome de teste, ok? Clico em salvar, venho aqui na minha área de trabalho, não esquece, botão direito propriedades, ó, nos leva então a uma série de informações acerca deste arquivo. Tamanho, a data que foi criado, que foi modificado, quem é que abre esse arquivo, entre outras informações, como seus atributos, as suas qualidades, tá? Ok? Então cuidado com essa questão até também dos tipos dos arquivos. Isso é bem importante. Já no item 6, ele nos lá, segurança da informação. Se eu olho a segurança da informação, o que eu tenho que entender? Tanto para perito como para escrivão, aquelas situações básicas, né? Colocar senha para proteger as informações, também a questão de ter o antivírus instalado no computador, atualizado, a atualização do próprio Windows, se for o teu sistema operacional, entre outras situações. Procedimento de segurança, então da mesma forma que eu estou falando, manter o Windows atualizado, manter, que são as atualizações automáticas ou o Windows Update, manter o teu antivírus atualizado e assim por diante. Complementando ainda, melhores práticas em políticas de segurança, só para o escrivão. Adivinha o que ele vai fazer? Ele vai cobrar de você se tem que manter o computador atualizado, se você pode dar a tua senha para qualquer um. Aí pode pintar um item bem básico, bem simples, tá? Então, mas saiba, vai pintar. Para ele ter colocado desse jeito, vai pintar. E aí, continuando, olha só o pepino agora. 6.3. Identificação de tipos de códigos maliciosos. Vírus, worms, phishing, spam, hardware e pragas virtuais. Então veja, só para o escrivão. Para o perito ele fala noções de vírus, worms e pragas virtuais. Você acha que ele vai aprofundar ou não no escrivão? Mas vai com certeza. Então, ó, worm e vírus são infectantes, tá? Eles vão infectando. Spywares são aqueles softwares espiões. Então tem o anti-spyware para combatê-los, tá? Por exemplo, keyloggers, screenloggers, entre outros. Cavalo de Troia, se encaixa aí talvez em pragas virtuais, o cavalo de Troia, ele não é infectante, não se prolifera, tá? Então qual é a função dele? Transportar outros malwares. Spam, aquela mensagem que você não quer receber. Veja, cobra spam em escrivão, mas não cobra spam em perito. Então aquela parte de spam e phishing, que é fraude, vai cair. Quando é um spam, aquele conjunto de e-mails que é mandado em grande quantidade para você, que pode ser um disseminador de vírus ou de malware, enfim, tudo bem. Agora imagine só, quando o spam tem o fundo de fraude. Nós chamamos ele então de scam, ou phishing scam. Isso é importante para a prova. Muito cuidado, muito cuidado. Ao analisarmos a sequência do nosso edital, nós teremos lá firewalls e regras de isolamento e proteção de redes. Só para o escrivão. O que eu te falei? Você pode barrar portas TCP, até portas UDP, enfim. Mas lembre-se que o protocolo de transporte é TCP e UDP. Cada serviço da internet tem a sua porta. Por padrão, por exemplo, o serviço SMTP de envio de e-mails é a porta 25. Por padrão, posso ter outras portas para isso? Claro que posso. Mas por padrão é 25. POP, 110. Navegação da internet, 80, 80. Pô, não se assuste com os números na prova. São as portas. É que nem o endereço. Tá? É o nome da porta por onde vai passar determinada situação. Isso para o escrivão. Tá? E ainda assim, ó, Virtual Private Network, a tal da VPN. Pô, se o cara coloca separadinho para você, diz que é para o escrivão e coloca VPN, vai cair. VPN é aquela técnica, não esquece, de tunelamento. Então faz a mesma rota para comunicação, tem criptografia, mas o importante é saber que é uma técnica de tunelamento. Tudo bem? Não vai esquecer disso. Isso é muito importante. Se ele não colocou no escrivão, não colocou no perito e colocou no escrivão, é que a técnica de VPN vai cair. Por exemplo, eu posso, do meu computador, fazer uma VPN com o servidor da empresa para passar dados de forma sigilosa? Sem problema nenhum. Posso fazer entre as redes? Sem problema nenhum. Não esquece, então,
VPN é uma técnica de segurança para transmissão dos dados na internet. Então eu vou colocar a minha rede privada, digamos assim, sobre a infraestrutura da rede pública. Não vai esquecer disso. Vai cair na prova do escrivão. Não vai esquecer disso. Tá? Continuando, nós temos lá boas práticas para a configuração de segurança corporativa. Mesma situação, usar senhas mais complexas, não distribuir senha para ninguém, né? Manter, depende do computador, no local físico fechado, protegido e assim por diante. Atenção, lá no site do CERT, cert.br, você encontra uma cartilha. Nessa cartilha tem essas boas práticas. Se enfia lá e leia essa cartilha. Dá tempo até a tua prova. Dá tempo até a tua prova. Falta pouquinho mais de um mês, tá? Mas então, ó, falta para a tua prova. Te mexe, vai lá, porque isso é importante. Tudo bem? Legal? Faz o estudo aprofundado, dá uma olhada lá, que isso é fundamental. Ainda continuando, nós temos lá aplicativos para segurança, antivírus, anti-spyware, entre outros, que eu já comentei, não é? E para o escrivão ele diz assim, ó, isso para o escrivão. E para o perito ele diz assim, ó, aplicativos para segurança, antivírus, firewall e spyware. Mas, Ricardo, teve uma pequena diferença. Eu sei que teve uma pequena diferença, mas entendam, eles podem perguntar para vocês até a semelhança entre o antivírus e o anti-spyware. Na verdade, são muito próximos os dois programas. Tem quase a mesma função. Firewall não. Firewall é o filtro de pacotes. Vai cair, não pode esquecer. Não pode esquecer que dentro do próprio Windows eu tenho um firewall já. Óbvio que é software, né? Não é hardware, é software. Não posso esquecer disso. Muito importante. E ele diz lá, questão certa para nós, fácil até, imagino que fácil, procedimentos de backup. Quando ele fala procedimento de backup, logo em seguida tem um tópico, que diz assim, ó, armazenamento de dados na nuvem, cloud storage. Mas o que vem a ser isso? Isso vem a ser algo que vai cair, tanto para perito quanto para escrivão. Uma forma de fazer backup, por exemplo, é colocar, vamos supor, no pendrive. Tá, legal, mas eu poderia fazer isso remotamente? Sim. Por exemplo, o Google tem a sua nuvem e uma ferramenta para você guardar dados lá, que é o Google Drive, tá? A Microsoft também tem sua nuvem, que é a Azure, também chamada de Azure. E o nome do Cloud Storage, da ferramenta de armazenamento da Microsoft, dessa nuvem da Microsoft, é o nosso querido SkyDrive. Então não esquece nem do Google Drive, nem do SkyDrive, porque são dispositivos que eu posso colocar meus dados. Sei lá, 8 GB de espaço, 7 GB de espaço. Então não é que cabe um montão por padrão de forma gratuita, é um pedacinho só, tá? Não é uma coisa muito grande, mas quebra um baita galho. Quebra um galho por quê? Porque além de você fazer o teu backup lá, você pode compartilhar os teus arquivos com pessoas específicas, ainda determinando os privilégios para ela, tá? Essa pode ler, pode alterar, essa pode só baixar e assim por diante, tá? O último tópico que tem só para o escrivão é processos de informação. Tema muito importante. Por quê? Quando você fala em processo de informação, você está entendendo que é tudo. Então ele coloca lá para se defender todos os mínimos detalhes, tá? Então pode cair alguma coisa ainda no contexto de tudo que já conversamos, né? Da estrutura de processos, de como que funciona a segurança, atualização do computador, entre outras situações. Basicamente esse era o nosso aulão, dá tempo ainda, estude bastante. Toda a equipe do Aprova Concursos te deseja muita sorte, muita concentração e tranquilidade, boa prova e até a nossa próxima aula.